Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre conservação da quantidade de movimento. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar seguimento ao curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 12, Impulso e Quantidade de Movimento. Hoje, na aula número 4, vamos tratar sobre conservação da quantidade de movimento. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Conservação da quantidade de movimento. Então, dentro desse módulo, quantidade de movimento, hoje vamos tratar especificamente sobre a conservação da quantidade de movimento. Então vamos lá. Considere um sistema de corpos isolado de forças externas. Então, as forças externas serão desconsideradas ou inexistentes, tá? Por sistema isolado de forças externas, entenda, importante esses pontos. Primeiro, não atuam forças externas de nenhuma espécie, podendo, no entanto, haver forças internas entre os corpos, apenas entre forças internas dentro do sistema a ser considerado. 2. Existem ações externas, mas sua resultante é nula, ou seja, as forças que atuam externamente possuem resultante nula, ou seja, não vão impactar dentro do sistema como um todo. E terceiro, existem ações externas, mas tão pouco intensas quando comparadas às ações internas que podem ser desprezadas. Ou seja, existem forças externas que podem ser desprezadas, tá bom? Então, esses 3 pontos são importantes nesse estudo que a gente vai iniciar agora. Então, se o sistema é isolado de forças externas, a resultante dessas forças é nula e também é nulo seu impulso. Então, já que força e impulso estão ligadas, são conectadas, então se a força resultante é nula, o impulso também é nulo. Então, pelo teorema do impulso, vem que o impulso resultante é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ou Q2 menos Q1. Tá? Com isso, sendo o sistema isolado, tendo a força resultante nula, isso implica que impulso resultante também é nulo. Logo, se o impulso resultante é nulo, Q2 menos Q1, a quantidade de movimento final menos inicial, vai me dar que quantidade de movimento final, Q2, é igual à quantidade de movimento inicial. Então, dentro dessa situação, como os instantes T1 e T2 são quaisquer, decorre que a quantidade de movimento permanece constante, ou seja, não varia. Por isso que chegamos a essa conclusão. Então, assim podemos enunciar o princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolado de forças externas é constante, ou seja, não varia. Então, esse é o princípio da conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento pode permanecer constante ainda que a energia mecânica não permaneça, como veremos adiante nos exercícios. Então, se não for nessa aula ou mais à frente, a gente vai ter a oportunidade de lidar com essa situação. Então, a quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica não permaneça, ou seja, varie. Temos que os princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento são independentes, tá? Ou seja, o princípio da conservação da energia, e a quantidade de movimento são independentes um do outro. Vamos agora a alguns exercícios. O primeiro, um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada dispara uma bala de 2 kg que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Admita a velocidade da bala constante
no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então vamos lá. O sistema de corpos canhão-bala é isolado de forças externas, pois no conjunto atuam apenas o peso e a normal que se anulam, né? A resultante anula com relação às forças externas. Temos aqui, né, a figura A, isolado, né, o peso e a força normal que o terreno atua no conjunto canhão-bala, né? Então, a força resultante externa é nula. A força que o canhão exerce na bala e a força que a bala exerce no canhão são internas, ou seja, né, a ação, né, do canhão na bala e da bala no canhão, que estão representadas aqui, né, considerando aqui o sentido para a direita, né, positivo, então seria a ação que o canhão faz na bala, que seria F minúsculo, né, à direita, positivo, e a ação que a bala faz no canhão, menos F, tá, para a esquerda. Tá? Ou seja, daqui a gente já pode concluir que as forças, né, têm sentidos contrários e elas em módulos são iguais. Tá? Mas a gente vai definir isso à frente. Se o sistema é isolado antes e logo depois do disparo, a quantidade de movimento permanece a mesma, tá? Conforme a definição que a gente fez. Então, antes do disparo, figura C, que a gente vai mostrar aqui, antes do disparo, tá? A velocidade A é zero, né? O vetor A, né? O vetor velocidade A é igual a zero, tá? Antes do disparo. E com isso nós temos que no início VA, vetor VA, igual a zero, no repouso, antes do disparo. QA, quantidade de movimento A, é M maiúsculo mais M minúsculo, ou seja, a massa do canhão mais a massa da bala, vezes a velocidade antes do disparo, que é nula. Tá? Portanto, né, M mais M vai ser nula também, ou seja, já que é VA é zero. E o meu QA, né, a quantidade de movimento antes, é nula. Basicamente, essa é a conclusão que a gente quer chegar. Né? M mais M vezes VA é igual a zero. Tá? Então, QA igual a zero. Quantidade de movimento antes do disparo é vetor nulo. Prosseguindo. 2. Depois do disparo, temos a figura D. Depois do disparo, imediatamente após a bala sair do canhão, aqui como está indicado, com velocidade Vzinho, tá? O canhão vai ter uma velocidade V no sentido contrário, como está mostrado aqui. Com isso, eu tenho que a bala adquire a velocidade Vzinho e o canhão recua com velocidade Vzão. Tá? A quantidade de movimento do conjunto QD depois do disparo é QD vai ser M maiúsculo V maiúsculo mais M minúsculo V minúsculo. Então, continuando. Como o conjunto é isolado, né, QA é igual a QD. O vetor quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois do disparo. Antes, como a gente viu, é vetor nulo, está aqui. Depois é a soma do produto MV maiúsculo mais MV minúsculo. Com isso, eu tenho que MV maiúsculo é igual a menos MV minúsculo, que me dá uma igualdade, logicamente, vetorial, como era esperado, né? Sentidos contrários. Então, o sinal menos indica que as quantidades de movimento adquiridas pelo canhão e pela bala têm sentidos contrários, mas o mesmo módulo. Então, o módulo é o mesmo, MV maiúsculo igual a MV minúsculo, que no caso é a minha igualdade escalar. Temos então, diante disso, que o meu V é o que eu quero, né? A velocidade do canhão vai ser MV minúsculo sobre M maiúsculo. Tá? Sendo que M minúsculo, 2 kg, M maiúsculo, 1 tonelada, que é 1000 kg, velocidade 300 metros por segundo. Então, daí vem que a minha velocidade do canhão vai ser 2 vezes 300 metros por segundo sobre 1000, ou 600 sobre 1000, que vai me dar que a velocidade do canhão é igual a 0,6 metros por segundo. Ok? A título de observação,
né, a gente pode mostrar aqui algumas outras situações que podem ser resolvidas usando o mesmo raciocínio desse conjunto canhão-bala, tá? Serão semelhante a este exercício de mesma solução, né? Temos figura A, um garoto com massa M minúsculo caminha com velocidade V minúsculo sobre um carrinho M maiúsculo que recua com velocidade V maiúsculo. Então, essa situação aqui, ó, o menino caminhando sobre esse carrinho, né? Ele está caminhando com velocidade V minúsculo para frente e o carrinho, né, deslocando para trás com V maiúsculo. Outra situação, né, figura B, um homem com massa M minúsculo caminha com velocidade V minúsculo num barco com massa M maiúsculo que recua com velocidade V. Então ele está caminhando aqui sobre o barco, tá? E o barco recuando com velocidade V maiúsculo. Da mesma forma, podemos resolver esse tipo de situação utilizando o raciocínio que nós fizemos aqui nesse problema. Figura C. Um garoto com massa M minúscula sobre patins empurra sua namorada com massa M maiúscula também sobre patins. O garoto recua com velocidade V minúscula e a namorada adquire V maiúscula. Então temos aqui o menino empurrando a menina, ele recua com V minúsculo e a garota, né, adquire uma velocidade V maiúscula para frente. Também utilizando o mesmo raciocínio do que fizemos no exercício anterior. E para finalizarmos, o exercício número 2, que diz assim: um homem de massa M minúsculo está sentado na popa de um barco em repouso, num lago. A massa do barco é M maiúsculo, que é igual a 3M minúsculo, e seu comprimento é L, que é igual a 4 metros. O homem levanta-se e anda em direção à proa, desprezando a resistência da água. Determine a distância D que o bote percorre durante o percurso do homem da popa à proa. Então, temos aqui, né, o conjunto antes e depois, né, do homem, né, caminhando sobre o barco, né, de comprimento L, como indicado aqui. Tá? Ele vai caminhar, ele tem massa M minúscula, caminhar com velocidade V minúscula da popa até a proa, e o barco vai deslocar com velocidade V maiúsculo para trás. Tá? Depois a gente vê que ele, né, caminhou ali, né, com relação à água, né, com a distância L menos D, e o barco caminhou D para a esquerda, como indicado. Então, a força de interação homem-barco é interna ao conjunto, né, como a gente explicou nessa aula. Assim, o sistema é isolado e a quantidade de movimento permanece constante. Então, com esse conceito, a gente resolve, né, o que está sendo pedido. Em relação ao referencial R na água em repouso, tá aqui, o que temos? Que antes é igual a que depois. Ou seja, como vimos no exercício anterior, massa vezes velocidade minúscula do homem é igual a massa vezes velocidade maiúscula, né, do barco. Tá? Com esse posicionamento, temos também que para o mesmo intervalo de tempo ΔT, o que temos? MV igual a MV maiúsculo, sendo que V é ΔS sobre ΔT, não é isso? Então basta substituir aqui V minúsculo por ΔS minúsculo sobre ΔT. E o V maiúsculo, ΔS maiúsculo sobre ΔT. Eu vou cortar aqui o ΔT, simplificar. O que sobrou? M ΔS minúsculo igual a M ΔS maiúsculo. Então, agora o ponto de atenção nessa situação. Atenção com os referenciais, que aqui é que eu vou definir ali os elementos que vão aparecer na minha expressão aqui, né, do M ΔS minúsculo igual a M ΔS maiúsculo. Então, primeiro, o homem percorre a distância L, ele vai andar o comprimento do barco, que é L, não é isso? Esse é o deslocamento dele. O ΔS minúsculo é L, comprimento do barco, tá? Em relação ao barco. Em relação ao referencial R, a água, a distância que percorre, que ele vai percorrer efetivamente, vai ser L menos D, tá? Como a gente já havia mencionado anteriormente. Enquanto o barco, né, ele só vai deslocar esse pedacinho aqui, ó, D.
tá? O barco percorre D. Então, com essas informações, a gente vai substituir na expressão que nós temos ali. O ΔS minúsculo, como falamos, é o L menos D. O ΔS maiúsculo é o D, que é o percorrido pelo barco. E também temos que M maiúsculo é igual a 3M dado no enunciado. Então, fazendo as substituições, M ΔS minúsculo, ou seja, M que multiplica L menos D, igual a M maiúsculo, que é 3M, vezes o ΔS maiúsculo, que é D maiúsculo. Aqui eu simplifico, corto o M, né? O que sobrou? L menos D igual a 3D. Menos D vou passar para o segundo membro, trocando de sinal de menos para mais. Fica 3D mais D. Então, L vai ser igual a 4D. Como eu quero D, D vai ser igual, passo 4 dividindo para o outro lado, D igual a L sobre 4. L é igual a 4, 4 sobre 4, D igual a 1 metro. Então, com isso, o barco afasta-se 1 metro em relação à água. Beleza? Tranquilo? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.